Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler aqui até o versículo de número 12. Então vamos ler a palavra de Deus, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Verso 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Até aí, feche seus olhos e vamos orar uma vez mais. Amado Deus e eterno Salvador, em nome de Jesus nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede em podermos ler, em podermos desfrutar e ser ministrados pela tua poderosa, eficaz e salvadora palavra, a palavra que nos alcançou, que nos edificou, que nos exortou, e aqui estamos, ó Pai, para testemunhar sobre esta palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra chegue ao encontro das mais infinitas necessidades de cada um dos teus filhos, e que nós, como igreja, sejamos renovados pelo poder que há nesta palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje nós temos o culto na direção do Ministério de Família, um culto voltado, designado para a área familiar, né? E antes de iniciar essa palavra, Mateus, está ok aí? Bem, eu vou passar aqui, os irmãos que estão no grupo da igreja acompanharam, e quem teve interesse viu esse vídeo que foi postado por algumas das irmãs no grupo das irmãs, e eu repostei no grupo da família. Um vídeo onde o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma referência a respeito do legado da igreja enquanto família, né? E eu vou pedir para que o Mateus coloque ali, para que nós venhamos aí fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação daquilo que nós estamos hoje gerando, produzindo para futuras gerações, ou até que Jesus volte, tá bom? Jesus está voltando, mas até que Ele volte, o trabalho precisa continuar sendo feito, e recai sobre nós, enquanto pais, avós, tios, tias,
conhecedores da palavra, recai sobre nós essa responsabilidade. Será que as gerações futuras podem contar com os meus filhos, Luiz Felipe e Maria Fernanda, para serem canais de bênção na vida dessa geração? Irmãos, eu faço questão, e os irmãos têm visto isso, todas as vezes que as crianças vão subir para as salinhas, nós estendemos as nossas mãos e abençoamos a vida deles aqui. Nós falamos, é a igreja do futuro, são aqueles que estarão à frente de grandes obras, são aqueles que estarão aí diante, de repente de um caos, mas não vão estar participando desse caos, porque a vida deles é consagrada a Jesus. Por isso, irmãos amados, não nos esquivamos dessa tão grande responsabilidade e honrosa responsabilidade de preparar sucessores. Veja que foi falado aqui, Por que essas grandes megalópolis, onde surgiu aí grandes pastores, surgiram grandes homens de Deus, hoje estão paralisadas, estão fadadas? Porque não se criou uma geração para que o bastão fosse passado. Por isso que é importante trazermos os nossos filhos à igreja. Papai, eu estou com preguiça hoje, mas você vai assim mesmo. Ah, papai, mas eu estou com a cabeça do meu dedão doendo, mas você vai assim mesmo. Os netos, você tem essa oportunidade? O faça. Um psicólogo e pastor estava dando uma mensagem hoje falando de algo muito importante. O caráter de uma criança, o seu eixo central deste caráter é formado entre 0 e 6 anos. Aquilo que a criança aprende nesta idade, raramente ela vai se desviar daquilo que ela aprendeu nessa idade. Por isso que é sublime o trabalho das professoras da escola bíblica, das professoras do departamento infantil. E nós devemos sim fazer a nossa parte. Viu, Edmundo e Gabriela, vocês decidiram e estão criando seus filhos aqui na igreja. E eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês. Em nome de Jesus. Viu? Pietro, viu, Priscila? Deus vai honrar você na vida daquela criança. Veja que, enquanto existe uma disputa descomunal, e às vezes pais, querendo não dar brecha para filho, não, eu não vou fazer isso, não, ele vai tomar meu lugar, não. Nossos filhos devem e serão melhores do que nós. Seus netos serão melhores do que vocês, do que nós. Isso chama-se honra. Sabe o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe significa: eu vou ser melhor do que meu pai e minha mãe. E aquilo que não era bom no meu pai e na minha mãe, eu vou deixar enterrado no passado, porque daqui para frente eu vou honrar o meu pai e minha mãe sendo melhor naquilo que eles me ensinaram. Isso é honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento como promessa de prolongar os dias na face da terra, honrar pai e mãe, Então, meus amados irmãos, eu quero deixar essa reflexão hoje, num culto propício, culto da família. E às vezes, pastor, mas eu não tenho ninguém aqui perto de mim que eu posso. Irmãos, Deus sempre vai te dar a oportunidade. Às vezes, você pode até, de repente, não ter seu filho biológico aqui perto, mas adote uma criança em oração. Abrace uma criança e dê conselhos a essa criança. Elogie essa criança quando ela fizer algo que glorifica o nome do Senhor. Ajude os pais. Vocês que já têm seus filhos criados, ajude os mais novos a criar os seus filhos. Em qual sentido? Orientando, abraçando, ministrando, orientando, abraçando, dando palavras de afirmação.
Isso também é ser igreja. Você está contribuindo para que essas crianças cresçam e o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Amém, meus irmãos? Então fica essa reflexão para os irmãos aqui nesta noite, para a igreja, né? Como eu disse, por ser um culto de família, achei sensato nós sermos aí alertados quanto a esta realidade no mundo hoje em relação à palavra de Deus. Voltando para o texto aqui, nós estamos no texto que retrata uma missão que Jesus dá aos seus discípulos em evangelizar, em pregar a palavra dele. E nessa missão, Jesus, ele fala algo que podemos aqui trazer para a nossa casa, para o nosso lar, né? Jesus, ele ensinou aos seus discípulos que onde eles chegarem e houvesse um agente de paz, ele declarasse a paz sobre aquele lugar. Ou seja, eu e você, na nossa casa, no nosso lar, precisamos ser agentes de paz, não agentes de tribulação, não agentes de briga. Onde nós chegarmos, principalmente na nossa casa, nós precisamos declarar que a paz do Senhor esteja sobre o meu lar, que a paz do Senhor esteja sobre a minha família. Assim como eu e você nos cumprimentamos quando nos vemos, a paz do Senhor, meu irmão, a paz que excede todo entendimento, seja na sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, a paz que vai além da compreensão humana, seja sobre o seu viver. Não é patio, não é simplesmente isso. Eu gosto de afirmar isso. Quando nós nos cumprimentamos, você está declarando algo na vida do seu irmão. Você está declarando algo singular na vida dele. É a paz do Senhor. De repente o outro poderia dizer: eu recebo a paz do Senhor e ministro da paz do Senhor na sua vida, né? Seja um agente de paz. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, né? Ele diz aqui, no versículo de número 5, ele diz: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, antes de começar a prosa, antes de começar a conversa, ele diz o quê? Paz seja nesta casa, paz seja nesta família, paz seja nesse lar, paz seja nesse casamento, paz seja sobre esta mesa ao partir do pão, paz seja nesta casa, nos relacionamentos. Então Jesus ensinou isso aos seus discípulos, né? E ele estava dizendo: quando entrares numa casa. E o que eu quero falar com a igreja hoje é a respeito de que a presença de Jesus faz toda a diferença. Viu, irmão Isaac? Pode gravar esse tema. A presença de Jesus faz toda a diferença. E no Novo Testamento nós vamos ver este fato, essa circunstância, repetindo por algumas vezes, onde Jesus estava entrando em algumas casas. Às vezes ele era convidado para entrar, outras vezes, né, ele ia a visitar. O certo é que quando Jesus chegava em uma casa, algo extraordinário acontecia naquela casa, conforme a necessidade daquela casa. Então, amada igreja do Senhor Jesus, a presença dele na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro milagre operado por Jesus no seu ministério foi um casamento. A família de Jesus foi convidada a participar daquele casamento, daquela festa, né? E naquela casa, naquele ambiente, todos estavam ali festejando, pois era um casamento, era um momento de alegria, de gozo, né? Era um momento de festejo. Mas aconteceu o fato, irmã Sebastiana, naquela casa, que a festa estava para ir por água abaixo. O que aconteceu? Acabou-se o vinho. Vinho é símbolo de alegria no lar. E
coisa ruim, mas você chegar numa casa onde você não vê alegria, onde você não sente alegria, onde você não vê um sorriso, onde você não escuta uma gargalhada, onde você não vê um semblante alegre, né? Ou seja, o ambiente está pesado, o ambiente está difícil até de você puxar uma conversa, porque falta o quê? Falta a alegria. Acabou a alegria. No meio dos anos, a alegria foi roubada, a alegria foi tirada, né? E por não ter, às vezes, a presença de Jesus ali, o que se fala é só o quê? Está tudo difícil, está tudo muito ruim, é murmuração de um lado da mesa, do outro da mesa um apontamento, uma condenação, e você não vê alegria. Existia ali naquele casamento uma grande preocupação. O vinho, símbolo da alegria, havia acabado. Mas a notícia boa é que Jesus estava naquela casa. Aleluia. Jesus estava no meio do casamento. Jesus estava na festa. Jesus estava ali. E quando Jesus chega a uma casa, aleluia, Ele renova a alegria naquele lar, naquela família. As crianças começam a correr de um lado para o outro com alegria. Os pais começam a soltar o seu sorriso. Tudo muda quando Jesus chega, porque Ele é a nossa alegria. A presença de Jesus faz toda a diferença. E se não está tendo alegria na sua casa, se não está tendo vinho na sua casa, convide Jesus, convide Ele. Jesus, restaura na minha casa a alegria da salvação, restaura na minha casa a alegria de servir ao Senhor, restaura na minha casa a alegria de poder cantar, de poder te exaltar, restaura na minha casa a alegria de receber as pessoas aqui na minha mesa, restaura, Jesus, na minha casa a alegria sobre o meu viver, a minha família. Convide Jesus. Jesus foi convidado para aquela festa, e chegando ali, Ele fez algo extraordinário. Aquilo que era para a tristeza, Jesus estando ali, foi transformado em alegria. A festa poderia ter acabado junto com o vinho, mas Jesus estava na festa, e a festa foi melhor ainda, aleluia. Quando Jesus quando Ele está ali, a alegria não é só naquele sorrisinho de canto de boca, não, irmão. A alegria é de gargalhadas, aleluia, né? A alegria salta, né, aos nossos olhos, aonde a casa que Jesus é convidado para estar. Mas outros sim, Jesus, pelas suas andanças, pelo seu viver diário no seu ministério, um dia, junto com sua comitiva, Ele chega na casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, né, talvez ele passou ali para ter um descanso, um momento de acalmar, descansar os seus pés, mas ele nota algo diferente ali. E chegando ali, a sogra de Pedro estava doente, a sogra de Pedro estava enferma, né? E parece que Jesus e seus discípulos estavam indo àquela casa por um acaso, só de passagem. Mas aí eles foram surpreendidos. Aquela casa tinha uma necessidade. E eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um dos irmãos que aqui estão, tem alguma necessidade lá na sua casa? Eu não estou falando de necessidade material simplesmente não, mas tem alguma necessidade lá na sua casa? Pastor, tem necessidade. Aleluia. Na minha casa tem necessidade, eu tenho certeza que na sua também tem necessidade. E às vezes tem necessidade que eu e você não somos capazes de suprir essa necessidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu já tive uma experiência muito forte com Deus. A Maria Fernanda, minha filha, aos seus de 8 para 9 meses de idade, ela teve uma convulsão febril. Eu estava trabalhando e de repente o Luiz Felipe, meu filho, me liga: papai, a maninha está morrendo, desesperado no telefone.
A minha mania está morrendo, papai. Vem para casa rápido. Eu falei, filho, o que aconteceu? Papai, a mania está morrendo. E eu trabalhava bem próximo de casa, na farmácia. Do jeito que eu estava, saí e corri para casa. E aí, irmã Graça, quando eu chego em casa, a Lidiana estava com a Maria Fernanda nos seus braços, roxinha e desfalecendo. Não gosto nem de lembrar dessa cena. Mas naquele momento eu vi a minha impotência, eu vi a minha limitação, e a única coisa que eu sabia fazer ali naquele momento era estar ajoelhado, com o rosto frontal à minha filha, que ela estava desfalecida, roxinha, e eu clamava: Deus, devolve a vida para minha filha, cura minha filha desse lapso, devolve a vida para minha filha. A única coisa que saía da minha boca. Eu clamava por cura. Eu tinha uma necessidade que eu, irmã Edith, não podia suprir. Eu estava impotente, nada que eu fizesse ali ia adiantar. Mas eu clamei ao Senhor por cura naquela hora. E logo, pouco a pouco, ela foi sendo restaurada. Ela foi começando a voltar em si. Começou a abrir o olhinho, começou a desroxear. E eu pude ver Deus fazendo a obra na vida da minha filha ali. Era uma necessidade que eu tinha e eu estava impotente diante daquela necessidade. Uma necessidade urgente de cura. Mas eu clamei por Jesus, eu clamei pelo sangue de Jesus, e Jesus veio, e eu posso ver como se Ele viesse e abraçasse a minha filha e restaurasse ela naquela hora, dando a ela vida, dando a ela cura. Qual é a sua necessidade? Se for de cura, assim como Jesus entrou na casa de Pedro, assim como Jesus entrou na minha casa, Ele entra na sua casa trazendo cura, trazendo cura, trazendo cura, repreendendo o mal, repreendendo a morte e restaurando a vida. Ele entra na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, doente, e Jesus foi até aquela mulher, e a cura chegou sobre a vida daquela mulher. Amém? A presença de Jesus faz toda a diferença na sua casa. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus também entrou na casa de um homem que era condenado por toda a sociedade que o conhecia. Um tal publicano. Publicano é aquele que trabalhava, era sendo às vezes judeu, trabalhava em favor do Império Romano. Era um coletor de impostos. Esse homem chamado Levi, um dia ele decide em deixar tudo para trás, deixar a sua carreira, deixar o seu status, deixar ali a sua forma de viver, o seu luxo, e ele faz um convite especial, irmã Andréia. Ele convida Jesus para ir jantar na casa dele. Veja que Jesus foi convidado para um casamento e ele foi. Veja que um dia ele foi visitar a casa de Pedro e lá ele chegou e operou maravilhas. E agora Jesus é convidado por um publicano. E muitos dos fariseus podem dizer: você está jantando com um publicano, você está sentando à mesa com um pecador, você está aí dando atenção para um homem que oprime através da coletoria de impostos o povo de Deus. E os fariseus eles começaram a discriminar Levi, ou Mateus, que Jesus chamou Mateus posteriormente. Começaram a discriminar ele pelo seu passado de pecado, porque ele cobrava o imposto com a mão direita e pegava uma parte com a esquerda de repente, Como cobrador de imposto, ele certamente explorava os pobres, os mais simples. Mas quando Jesus entra numa família, irmãos, quando Jesus é convidado a estar numa casa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira toda a culpa e condenação da nossa vida, porque conforme está escrito em Romanos 8:1, receba sobre a tua vida em nome de Jesus, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo
Cristo Jesus, nós estamos em Cristo, Ele faz parte do nosso viver, Ele está na nossa casa, e onde Ele chega, há perdão dos nossos pecados, aleluia. Você não é mais um condenado, não, você é um perdoado em Cristo Jesus. Jesus está na sua casa, Jesus está na sua família. Muitos ainda condenavam Levi, muitos ainda criticavam Levi pelas suas culpas, mas Jesus, Ele chega e todo preconceito de culpa é extinto quando Jesus chega numa casa, porque quando Jesus chega, onde Jesus chega, chega a salvação, aleluia. Onde Jesus chega, chega a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Lembra lá quando Jesus chega na casa de Simão? É outra casa que Jesus entra. E chegando na casa de Simão, havia um costume, do povo judeu, que quando eles recebiam um convidado, tinha ali a água para que fosse lavado os seus pés, aquela coisa toda, e eles fossem recebidos com essa honra. E Jesus chega na casa de Simão. Eu não sei se eles estavam muito empolgados com a presença de Jesus, ou se eles fizeram, Jesus não dá importância para isso, mas não lavaram os pés de Jesus. Não, naquela circunstância não. E de repente entra uma mulher grata, uma mulher que entendia o que Jesus era na vida dela, o que Jesus havia feito por ela. E ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava-os com os seus cabelos. E aquele momento, irmãos, nós podemos perceber que onde Jesus está, onde Jesus permanece, existe um derramar, existe uma unção sendo derramada naquele lugar. Tem unção sendo derramada sobre a tua casa, irmão? Amém? Tem unção sendo derramada sobre o seu viver, sobre a sua família. Eu quero dizer no nome de Jesus que uma unção nova vai ser derramada no seu lar, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, aqueles que crerem verão uma unção nova. Às vezes o que nos falta é esse renovo diário, de darmos esta evasão, porque quando Jesus está no lar, tem unção, aleluia. Ele é o canal da unção sobre a nossa vida, louvado seja Deus. Assim como na casa de Simão, aquele momento, aquele ato daquela mulher, uma unção foi derramada sobre aquele lugar, louvado seja Deus. Mas é porque Jesus estava ali, não é pelo feito simplesmente dela, mas é porque Jesus estava na casa. Não eram os pés de qualquer um que estava sendo lavado, não, eram os pés do Salvador, eram os pés do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então repita comigo assim, irmão, Jesus faz toda a diferença. Vai, 1, 2, 3 e... Jesus faz toda a diferença. Na minha casa, na minha família e no meu viver. Jesus faz toda a diferença. A casa que Jesus está tem alegria, aleluia. A casa que Jesus está tem cura, aleluia. Na casa que Jesus está tem liberação de unção dobrada, louvado seja o teu santo nome. Na casa que Jesus habita tem salvação, tem perdão, Então, irmão, que Jesus seja o nosso convidado de honra. E que Ele não esteja simplesmente de passagem não, mas que Ele tenha ali o lugar preparado de honra. Às vezes, irmão, nós abrimos a porta da nossa casa para tantas coisas, através de uma televisão, através de um canal da internet. Nós abrimos a janela da nossa casa e falamos, pode entrar, vai entrando, E às vezes fechamos as portas para Jesus. Não deixamos Jesus entrar, não deixamos Jesus fazer o que Ele veio a fazer na nossa vida. Então eu deixo essa reflexão para os irmãos nessa noite. Jesus faz toda a diferença, E que Jesus, ao entrar na sua casa, na minha casa, Ele seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus, aleluia. Fica conosco, assim como aqueles discípulos do caminho de Emaús, nós ministramos aqui semana passada. Fica conosco, Jesus, não vai agora não, permaneça mais um pouquinho, faz essa obra, opera este milagre, manifesta o teu poder no nosso meio, na minha família. Deus, eu te peço, fica conosco, Jesus.
maravilhosa. E o mundo, irmãos, está perecendo, porque em muitos lares não tem mais lugar para Jesus. Antigamente, Jesus entrava e ele ficava à vontade na cozinha. Olha essa analogia. Ficava à vontade na sala, ficava à vontade nos quartos. Hoje Jesus fica do portão para fora, nem no quintal mais. Às vezes, nós abrimos o portão da nossa casa para Jesus entrar. E Jesus, sem nós, Ele continua sendo o Salvador, continua sendo o Libertador, continua sendo aquele que morreu no terceiro dia e reviveu. Jesus continua sendo aquele cujo nome está sendo celebrado nos céus e na terra. Jesus, sem nós, Ele continua sendo o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas e nós sem Jesus? O que seremos? A nossa casa sem Jesus, como será? Então eu quero deixar essa reflexão aos irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Convide Ele para estar na sua vida, no seio da sua família, dia após dia. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós iremos cantar uma canção de louvor a Deus, onde retrata muito bem a sabedoria de um homem prudente. Certa vez Josué, diante do povo, ele lança uma palavra, e a palavra que ele lança é: olha, eu não sei vocês, eu não sei se vocês vão se prostrar diante dos deuses de Baal, eu não sei se vocês vão adorar outros deuses, eu não sei como vocês vão viver daqui agora em diante, eu não sei, mas uma coisa eu declaro nesse monte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar esse brado no céu agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus será o convidado de honra, Jesus estará comigo, Jesus será bem-vindo na minha casa. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor com este cântico nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.